fácil se Jesus tivesse deixado esses catálogos, sabe? Mas o fato é que ele não deixou. Então eu procurei investir em livro, nada que se pareça com um manual para a gente saber qual é a relação sadia com Deus se encontra nas páginas do Evangelho na boca de Jesus. Os dois textos mais aproximados sobre isso foi o de Mateus, onde Jesus vai ensinar o Pai Nosso. É um aproximado sobre uma possível fala, indicação sobre a relação com Deus. Começa nesse texto aqui da oração do Pai Nosso, ele diz assim: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, e aí orares tem a ver com relação, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E é interessante, o Pai está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Certo? Pai, essas orações repetitivas existiam mesmo na época? Os judeus só oram assim. Né? Repetitivo, né? Ou seja, os judeus só. Mas na verdade Jesus está falando aqui de oração repetida dos judeus. Como ele fala, os pagãos fazem assim. Está falando da oração do pagão. A oração do pagão era a oração que a gente poderia chamar de uma oração histérica. Uma oração nervosa, uma oração que pretende pela sua via de nervosismo e histerismo mexer com Deus. Parece muito com a oração, talvez, pentecostal e neopentecostal. Aquela oração que pelo grito, pelo emocionalismo posto nela, pela emoção, né? Pela emoção contida. Não é a oração que repete palavras. É porque Jesus orava repetindo palavras, conforme a tradição dos judeus em orar, recitando salmos. Certo? Essa oração do pagão, né? Do caloteiro. Eu não sei, a oração do caloteiro deve ser não orar, é fugir, para não dizer nada. Né? Me livre dos cobradores. Livre dos cobradores. E outro texto que se aproxima disso, de uma fala em relação a essa situação, é João, com a samaritana, quando a samaritana pergunta a Jesus, como sendo ele um judeu, pedia a ela, uma mulher samaritana, o copo que ela estava bebendo. Essa expressão, quando os judeus não se relacionam bem com os samaritanos, não é a tradução adequada. Na verdade, o judeu não utiliza os mesmos talheres, copos ou qualquer utensílios que um samaritano tiver utilizado. Utilizou uma vez, aquele utensílio nunca mais será utilizado por um judeu. Então, se ela estava usando um material, como é que ele, que era judeu, ia tomar da água do material que ela está utilizando? Era nesse nível. E na conversa deles, ela pergunta sobre a questão da adoração, que tem a ver com a relação com Deus. E ela diz que, olha, vocês judeus dizem, aqui é uma coisa interessante, assim, primeiro ela reconhece que ele é um profeta, no 19, ele diz assim, nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer que na próxima hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais, olha só que interessante, vós adorais o que não conheceis. Os judeus adoram os que conhecem, o que conhecem. Porque a salvação vem dos judeus. Mas já chegando a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Esse verso 22 é interessante, dizendo assim, vocês adoram como os pentecostais. Os samaritanos eram os pentecostais na época. Vocês adoram o que não conhecem, vocês adoram não pela via do intelecto. Vocês adoram em cima do monte, fazendo um culto esotérico. Os samaritanos faziam cultos
de extrema sensibilidade, pela influência que eles tinham de outras nações, da religião das nações, era extremamente esotérica, então os samaritanos adoravam a Deus assim. Por outro lado, os judeus eram os protestantes, intelectuais, adoravam a Deus mediado pela lei, pela Torá, pela leitura. Eram os batistas fundamentalistas, eram os presbiterianos. Galera do pedigree, né? Era a galera do intelecto, era aquela galera que não sentia nada, era aquela galera que sabia. Então vocês adoram o que não conhecem, e os judeus adoram o que conhecem. Eis aí dois tipos de relações. Mas eu digo que chegou a hora que a relação com Deus não será mediada pelo saber ou pelo sentir. E aí ele fala do tal do Espírito e a verdade, que eu vou já me referir um pouco mais aqui com vocês. Fora esses dois textos, eu não considero nenhum outro texto suficiente para se utilizar para essa questão. Então, do ponto de vista da relação com Deus, esses são os dois textos que eu considero que falam sobre o assunto. E a própria relação dele? E aí, nós vamos... No 17, que ele está no desenho. Isso aí nós temos o quê? Nós podemos pensar a relação dele com Deus. Não o que ele ensina sobre como se relacionar com Deus, a não ser nesses dois textos. E a partir disso, está falando aqui, então, vamos olhar para ver como é que Jesus se relacionava com Deus. E talvez pensando como é que ele se relacionava, a gente possa abrir aqui o nosso entendimento para que talvez entender o que ele considera ser a relação com Deus. E aí o que eu percebi quando eu olho para a relação de Jesus com Deus? Primeiro, Jesus era um judeu. E para eu entender a relação de Jesus com Deus, eu preciso entender como é que os judeus se relacionavam com Deus. Os judeus se relacionavam com Deus da seguinte maneira: mediado pela compreensão concreta messiânica, que envolvia a cidade de Jerusalém, que envolvia o templo de Jerusalém, que envolvia a lei dos judeus, e a concepção deles como povo eleito, né? Essa conexão era a mediação do que o judeu entendia ser a relação com Deus. Para um judeu, Deus e ele, judeu e Deus, se relacionavam mediados primeiro à cidade. Pois Deus constituiu Jerusalém como a sua cidade. Então a primeira compreensão do judeu é que se nós temos que se relacionar com Deus, temos que se relacionar no lugar onde Ele está. E a cidade onde Deus habita é Jerusalém, a cidade santa. Deus não está em outro lugar a não ser nesta cidade. Então o judeu, quando queria se relacionar com Deus, de fato, o que ele fazia? Aquilo que hoje os muçulmanos fazem muito, eles vão a Jerusalém. Porque só existe relação real com Deus no lugar onde Ele está. Então eles vão à cidade, assim como os muçulmanos, na mesma sintonia aí de relação com Deus mediada pelo lugar, vão a Meca. Nesta cidade, Deus habita em especial num templo. Então, dentro dessa cidade, eles circulam em torno do templo, onde a glória de Deus está. Portanto, não basta ir à cidade para fazer turismo. Tem que ir à cidade para, de fato, no templo, poder oferecer sacrifícios, que é um lugar autorizado na cidade de Deus, pela qual você pode estabelecer uma relação com Deus. E supostamente por Deus. Né? E por Deus, é quem estabelece a cidade, o templo é Ele. É Ele que estabelece essa lei de que a relação é assim, na cabeça do judeu. Então o templo é este lugar onde ele executa o caminho pela qual a relação se estabelece. E quem dá os ditames de o que ele tem que fazer neste templo é a lei. Então a lei é que define quais são os critérios que eu tenho que cumprir para, neste templo que está nesta cidade, eu possa me relacionar com Deus. Fazendo de mim, este que possui esta lei, e que portanto a executa no templo que está no lugar santo, um povo especial, um povo eleito. Sendo assim, este Deus que habita nesta cidade, que mora neste templo e pela qual é mediado por esta lei, só se relaciona com um povo. O povo que é desta cidade,
deste templo e regido por esta lei. Esta é a compreensão de relação que o judeu tem com Deus. Jesus era um judeu. Aprendeu que relação com Deus é assim. Mas, o que nós encontramos em Jesus? Nós encontramos um Jesus que desconfigura toda a lógica judaica de relação com Deus. Primeiro, ele começa desfigurando e desconfigurando, ou uma palavra mais dramática, destruindo a concepção de lugar como espaço onde Deus está para mediar a minha relação com Ele. Jesus em nenhum momento exalta Jerusalém. E no último momento em que a fala dele se dirige a Jerusalém é para fazer um lamento. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir debaixo de minhas asas, como uma galinha faz isso com seus filhos. E vós não quiseste. Tu que mata os profetas, né? Em nenhum momento ele exalta Jerusalém. Ele não foca Jerusalém. Ele em nenhum momento tem uma relação com Jerusalém de importância. Jesus relativiza o espaço de Jerusalém como mediação da relação. O que já é chocante demais para o judeu que pudesse estar querendo ver ele como Messias. Jesus, quando desconfigura o elemento concreto de mediação, que é a cidade, que está de concreto, eu estou vendo, ela tem um limite. Quando Jesus quebra essa concepção, a própria imagem dele como Messias se desvai. Porque o Messias seria aquele que afirmaria os elementos concretos de mediação. E símbolos, né? Símbolos não, porque símbolo remete a. Era o de judeu fato. não era símbolo, era ali mesmo. Certeza. O judeu nunca pensou pela mediação simbólica. A cidade não era um símbolo, a cidade era onde Deus habitava. É sério, né? Aí logo depois disso, podendo achar que Jesus parou por aí, não, mesmo que ele ande em Jerusalém, ele não a exalta. Mesmo que ele vá no templo, ele não faz do templo, mesmo que ele achando o templo de casa de oração em casa de meu pai, ele não faz do templo um lugar de habitação de Deus, pelo contrário, ele aponta para a transitoriedade do templo quando ele diz: tudo isso aqui vai ser destruído, não ficando pedra sobre pedra. E para a cabeça de um judeu que vê no templo a casa de Deus, como é que alguém ousa dizer que Deus permitirá que seu lugar de habitação seja destruído por pecadores profanos? Jesus então desconfigura o templo como lugar de adoração. Na conversa com a samaritana, ele desconfigura Jerusalém e o templo. Ele disse: nem no monte, nem em Jerusalém, nem no templo. Ele desconfigura completamente essa relação de mediação da relação. Para continuar, porque o cara não foi até aí, ele de fato Tinha que foi mexer na com lei, né? todos os elementos de mediação judaica. Não foi só com todos. Ele se dirige à lei e relativiza a lei, dizendo que ela não tem importância quando ela não, de fato, dignifica a vida humana. Todas as vezes que a lei ou o culto não servem para a dignificação da vida, elas devem ser relativizadas. E aí a lei que servia para determinar o que de fato era concreto na minha relação com Deus, agora fica relativizada. E uma vez relativizada, eu não sei mais se é ou não é daquele jeito. Porque, ora, era pela viés da obediência do sábado que eu de fato adorava a Deus. Agora, em razão da vida humana, o sábado fica relativizado. Então eu não sei se uma vez relativizando o sábado, eu estou ou não adorando a Deus, já que a lei dizia que tinha que ser no sábado. Jesus então tira a lei como fundamento dessa relação. O tempo todo. O tempo todo ele faz isso. A mulher apedrejada, né? A lei mandava apedrejar. As diversas curas que ele realizou quando a lei colocava um determinado tipo de impedimento, as denúncias que ele faz à lei e a famosa expressão que ele diz: vocês não sabem que não é a obediência restrita que Deus quer, mas a misericórdia.
E por fim, uma vez destruído como veículo de mediação da relação com Deus na cidade, o templo e a lei, ele volta-se para o povo eleito e desconfigura a coisa mais cara para o judeu: se enxergarem como o povo com quem Deus se relaciona. Nós somos o povo com quem Deus se relaciona, nós e não vós. Jesus desconfigura isso. Mas agora as três características do povo eleito foram relativizadas. E aí Jesus olha para o povo eleito e diz: abandonem esse vosso orgulho de serem filhos de Abraão, pois até de pedras Deus faz filhos de Abraão. Pedras. Filhos de Abraão são as pedras nas quais vocês pisam, têm o mesmo valor de vocês, que são os filhos. E digo mais, vocês que são filhos de Abraão, Isaac e Jacó, terão que conviver na mesa com aqueles que virão do Oriente e do Ocidente. E Jesus desbanca toda a concepção de eleição. Não existem eleitos na mensagem de Cristo. E aí? Agora, pensando aqui, como é que pode um judeu pensar dessa maneira? Só pode ser de Deus, não é? Alguma... Porque, Calma, desse jeito. Não, porque para ser judeu, ser ensinado dessa maneira, como é. E depois desfazer tudo que... com a categoria que ele desfez, né? E com a autoridade, porque tinha autoridade. Sempre o cara fala que chama isso de viagem em força da espiritualidade, né? Não sei. Só pode ser uma... Isso, Não, isso o quê? A lei, né? A lei, A relação da lei. O fato é o seguinte: o fato de Jesus, quando fez isso, tudo bem, acaba destruiu todos os veículos de mediação da relação com Deus. porque é uma história cultural muito forte e antiga, né? Mas a questão não é essa. A questão não é a gente focar nisso agora. A questão é: e aí? E agora? Tudo bem, não é a cidade, não é o templo, não é a lei, e não é a minha concepção de salvo ou de eleito. Então o que é Jesus? E o cara não responde. O cara não responde, o cara não oferece um substituto. O cara não substitui uma coisa por outra. A única coisa que ele diz é que não existem coisas, espaços, lugares ou pessoas que possam servir de identificação da relação com Deus. Tudo aquilo que se pretender ser um veículo de mediação, ou mesmo ser aquilo que faz você ter uma relação com Deus, na verdade, não o é, sendo o contrário disso. Pois não existem identificações em coisas, pessoas, lugares que possam garantir que a partir deles você tenha uma relação com Deus. Jesus então não fala nada sobre isso. Ele só parte primeiro de uma convicção absoluta e profunda de que Deus é. Então, se Deus é, a minha relação com Ele está baseada nesta convicção profunda que Ele é. Jesus nunca filosofou, nunca teorizou, nunca questionou nada, nunca exaltou a dúvida, nunca pôs a dúvida como um caminho para descobrir a verdade, como os filósofos modernos e pós-modernos. Nunca nem Para Jesus, sobre ela, né? Sobre a verdade. para Jesus Deus é. Deus não precisava nem perguntar: será que Deus é? Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Será que Ele não é? Para Jesus a coisa já começa de outra ordem. Deus é. Então, partindo disso, a relação do indivíduo com Deus, que não pode mais ser mediada por nada verificável, será medida apenas por aquilo que ele chamou de fé, gerando um nó na cabeça do filósofo, na cabeça do teólogo, na cabeça de todo aquele que quer a verificação. Porque o templo, a cidade, a lei e as características de um povo eu posso verificar.
Mas a fé, da qual Jesus diz, está em secreto, está habitada no quarto secreto. Que só o Pai, que também está em secreto, vê em secreto. Sendo assim, aquilo que de fato garante a minha relação com Ele, não pode ser verificada por ninguém. Não pode ser garantida por ninguém. Nem mesmo por mim, que sou o ser da fé. Restando-me apenas, não perguntas, não questões, mas uma convicção profunda que nem desbanca para o esoterismo e nem se sacia com os intelectualismos, mas que simplesmente prossegue, porque sabe que em si está aquilo que, mesmo não sendo verificado, não pode ser negado pela alma. Não pode ser negado pela alma. Pois como diz Simone Weil, você pode até negar a existência do pão, mas jamais poderá negar a fome. Simone. Ou seja, o fato é, Deus nos habita nesta fome. E uma vez que o indivíduo entende, não tem nem como questionar. Nós não estamos especulando objetos, mas é uma realidade que a alma sabe, mesmo que não saiba do ponto de vista da estrutura cognitiva. Por isso que é quando em espírito e em verdade ele... Por isso, em espírito e em verdade, aqui a resposta que ele dá, tem a ver com este lugar secreto do quarto da oração. O texto se completa. Tem a ver com aquilo que eu falei no começo da nossa reunião aqui. Tem a ver com a verdade de você mesmo. Com a integridade de você mesmo. Você ser íntegro. Na sujeira ou na santificação. Pois dos dois lados você pode estar adorando. A fé que Jesus exalta, ela pode até ganhar contextos físicos e concretos, mas ela não é a fé. Ali é apenas uma manifestação dela. O Romano dizendo, o Senhor não precisa ir na minha casa. Não precisa ir. Basta uma palavra tua. Isso é uma exteriorização da fé. A fé mesmo está oculta. Nós não sabemos o que está no coração desse homem, o movendo, o determinando, o fazendo falar. Nem mesmo o saber dele sobre Jesus garantia o que era a fé que ele possuía. A fé é algo oculto, em secreto, que só quem está no secreto vê. Não é o nosso caso, porque nós não estamos no secreto, nós estamos na existência, na claridade da existência. Aquele que está oculto para nós, que é Deus, que nós não vemos, não sabemos, é o único que vê todas as coisas que habitam os espaços secretos. E a fé habita o espaço secreto. Então como é que a gente se relaciona com Deus? Eu não sei. O que Jesus disse da relação com Deus? Nada. Apenas que você não deve jamais confundir este não sei e este nada com os elementos concretos que se apresentam para mediar essa relação. Que você precisa mergulhar neste mar profundo da fé, que eu não sei o que tem dentro, que eu não sei qual é a profundidade, mas também que eu sei que não tem outra saída, porque o faraó está atrás de mim, as montanhas estão do meu lado, eu só tenho esse mar para me lançar. Eu tenho que entrar nele. Entrando nele, eu não faço a menor ideia do que é, de como vai ser, mas uma vez que eu entro, o que está me movendo, me determinando e me garantindo, não são nenhum dos elementos concretos ao meu redor, mas algo que está em mim secreto, a fé. E sendo assim, é diabólico toda tentativa de definir, de cercear, de limitar
de apontar a relação com Deus. Qualquer tentativa, em você mesmo ou no outro, de apontar, definir, cercar, limitar o que é uma relação com Deus, quem é ou quem não é que tem uma relação com Deus, isso é diabólico e é anti-Jesus. Quem se relaciona com Deus? Aqueles que se relacionam pela fé. Quem é que se relaciona pela fé? Só aquele que está em secreto vê o que está em secreto, retirando de qualquer um de nós a possibilidade de qualquer espécie de juízo em relação a quem se relaciona ou não com Deus. A ti cabe apenas me seguir, vai dizer Jesus para Pedro, quando pergunta sobre a relação de João com Deus. A ti importa me seguir. A ti importa o que tem em ti, qual é a tua? Mergulha dentro de ti. Porque eu sei quem tem o Cristo. Eu sei. Eu sei em que águas profundas estou mergulhado. Mas o que eu sei para mim mesmo, porque a fé que tenho, a tenho para mim mesmo. E você? De você não sei nada. De você sei quase nada. Qual é a parte da tua estrada no meu caminho? É porque Jesus não tinha Facebook. É porque Jesus não tinha Facebook. Essa foi uma frase para o Facebook. Eu já botou. Mas já botou? Tá demais, né? Jesus não tem Facebook, mas eu curto e compartilho ele. Então, essa é a mensagem sobre a relação que a gente vai estabelecer com Deus segundo Jesus. Resumo, Paulo concluiu muito bem. Tirou uma frase lá do Testamento e concluiu toda essa bagaça. Ele disse: o justo viverá da fé. Em outras palavras, o caminho da relação com Deus é o caminho da fé. E o caminho da fé é um caminho não definido, não mapeado, impossível de ser limitado pelo olhar ou pelo saber alheio. Por isso só Deus julgará o homem, pois só Deus vê em secreto. Será que eu creio? Eu disse que eu sei quem tem o Cristo, mas posso ser pego por aquele que julga todas as coisas como um todo. Será que aquele que não crê, não crê? O que sei sobre a fé? Nada. Apenas que recebi um convite. Vem e segue. Tateando no escuro, prossigo em tentar seguir aquele que me chama, mas que não sei de onde vem e nem para onde vai. Fazendo do meu caminho com ele a própria proposta, a própria meta. Pois já não é mais chegar em algum lugar, é simplesmente com ele estar. Palavra da salvação. Glória a